É possível que as noções aceitas sobre a origem da fé sejam incompletas. E se o alicerce da cosmovisão espiritual moderna foi erguido sobre fatos intencionalmente ocultados, cujas razões se estendem muito além de meros dogmas religiosos? Apenas poucos se atrevem a mergulhar nas profundezas dos séculos, explorando os tempos que antecederam Moisés, as eras dos patriarcas e até mesmo o surgimento das escrituras bíblicas, para compreender quem então dominava a esfera espiritual, quem eram as verdadeiras divindades das épocas passadas. E o que é ainda mais inquietante, porque seus nomes foram riscados dos anais das tradições sagradas. A realidade é que, antes da canonização da Bíblia, muito antes de os profetas judeus vagarem por desertos vastos e receberem mensagens sagradas, existiam entidades a quem se prestava homenagem, a quem os povos da Antiguidade Profunda, especialmente as civilizações africanas desenvolvidas, reverenciavam e temiam, os chamados deuses sombrios. Eram divindades com traços claros, cultura própria e uma identidade única que a teologia moderna preferiu relegar ao esquecimento. Essas divindades não são um produto da mitologia. Elas representam fragmentos de uma herança espiritual profunda, sobreviventes em manuscritos semi-esquecidos, tradições transmitidas oralmente e mensagens codificadas que as estruturas religiosas institucionais buscaram suprimir. É bem possível que, sob o véu da ortodoxia bíblica aceita, se esconda uma tentativa deliberada de cortar a conexão original entre a espiritualidade africana e as fontes fundamentais da fé. Não se exclui que uma parte significativa do que hoje é chamado de heresia seja, na verdade, uma memória perdida. Alguém já parou para pensar nos Elohim? Sabe-se o que significa esse termo, aplicado diretamente nas Sagradas Escrituras, para indicar Deus no plural? Sabiam que nas grandes civilizações africanas da antiguidade, incluindo Núbia, Cush, Egito e até a antiga Etiópia, habitavam entidades divinas cujas características quase coincidem totalmente com os nomes mencionados nas Escrituras? Surge a pergunta: por que tais informações nunca foram pronunciadas dos púlpitos das igrejas? Porque a crônica espiritual dos povos africanos foi fragmentada, nivelada ou simplesmente substituída por uma versão de crença geralmente aceita e unificada? É uma coincidência que, através da espessura da história, os povos africanos foram sistematicamente separados de seu colossal património espiritual. O objetivo desta exposição não é atacar esta ou aquela crença, mas cumprir uma tarefa da qual muitos se esquivam. Fazer as perguntas autênticas, abrir os olhos para o oculto e construir conexões lógicas. As informações que serão apresentadas não são uma teoria da conspiração nem especulações infundadas. Elas são histórica, espiritual e textualmente confirmadas e podem guiar por um caminho de descobertas que poucos se atrevem a trilhar. Nos próximos momentos, ficará claro porque este tema é percebido como perigoso para teólogos e estudiosos da religião. Serão revelados fragmentos perdidos, nomes ocultos e interconexões que questionam a cronologia aceita das Sagradas Escrituras. O leitor compreenderá porque a discussão sobre os deuses sombrios é como tocar em uma esfera sagrada, mas intencionalmente silenciada. E o mais importante, é muito provável que a fé que lhes é conhecida atualmente seja apenas um fragmento de um quebra-cabeça muito maior. Cada momento subsequente desvendará mais um véu sobre uma camada oculta. Pois compreender a essência desses deuses sombrios é equivalente a compreender a própria existência. Significa restaurar o elo perdido entre a identidade individual, a verdadeira origem e o destino secreto da alma humana. Agora que se sabe da existência de dados ocultos, surge a pergunta: estão prontos para saber o que exatamente foi removido da tapeçaria histórica antes do surgimento da Bíblia? Chegou a hora de iniciar esta investigação. Se o que foi dito até agora tocou profundamente a alma, se faíscas de curiosidade, autoidentificação e busca pela verdade se acenderam no espírito humano, então o caminho que se inicia se estende muito além da discussão atual. É preciso, em conjunto, desvendar o oculto, restaurar o perdido e reviver uma fé enraizada na autenticidade. A presença aqui testemunha uma prontidão interior. Prontidão para ouvir o que permaneceu nas sombras por séculos.
O assunto de nossa próxima consideração não é uma nova teoria, nem uma invenção moderna, mas sim uma jornada através dos séculos, a uma época que precedeu o surgimento da escrita hebraica, a canonização dos textos sagrados e até mesmo a pronúncia da palavra Bíblia. É um retorno às origens da espiritualidade humana. É ali, nesse espaço sagrado e esquecido, que se descobrem os chamados deuses sombrios, divindades antigas, reverenciadas por civilizações do passado que entendiam que o divino não tinha feições europeias e que a sabedoria espiritual nasceu da terra escura, do sangue nobre e de raízes profundas. Nas antigas tradições africanas, especialmente em regiões como Cush, Núbia, Kemet, hoje conhecido como Egito, e Etiópia, os deuses não apenas existiam, eles habitavam entre os homens. Eram parte integrante da vida cotidiana, da agricultura, da justiça, dos astros celestes, bem como dos ciclos de vida e morte. Eles tinham seus nomes, histórias, aparências distintas. Muitas dessas divindades eram representadas com pele escura, com traços que o mundo moderno, através da lente da percepção colonial, buscou rejeitar como mitológicos ou pagãos. No entanto, a verdade é outra. Essas divindades serviram como pilares espirituais que inspiraram concepções cosmogónicas que, posteriormente, foram reinterpretadas e registradas nas escrituras sagradas, sob novos nomes e estruturas doutrinárias. Os nomes de Osíris, Ísis, Horus provavelmente são conhecidos, mas poucos percebem que essas entidades espirituais africanas contêm códigos simbólicos que foram retrabalhados, renomeados e incluídos nas narrativas bíblicas como outras figuras, muitas vezes transformadas em arquétipos ou mesmo personagens proféticos. Os paralelos entre a ressurreição de Osíris e Cristo não são acidentais. Assim como as conexões entre o julgamento da alma no tribunal de Ma'at e a divisão entre salvos e condenados no Apocalipse. Mas por que esses elementos foram reinterpretados? Porque essas divindades originais foram ocultadas? A resposta é incômoda, mas necessária. O apagamento dos deuses sombrios representa parte de uma estratégia espiritual e política de controle, pois quem domina a narrativa do sagrado domina a mente, o corpo e a alma de um povo. Quando a espiritualidade africana foi apagada dos registros oficiais da fé, não se perdeu apenas uma antiga informação mitológica. Perdeu-se uma conexão ancestral, um código de identidade e uma força coletiva que sustentava a consciência de quem somos e de onde viemos. Ao transformar os deuses africanos em demónios, fábulas ou abstrações, os sistemas de poder reescreveram a história divina para entregar o mundo espiritual nas mãos de uma elite étnica e cultural específica. No entanto, as origens dessa cosmovisão não se limitam apenas ao escopo da Bíblia. Muito antes de as escrituras canônicas serem codificadas, floresciam vastas tradições espirituais orais. Hinos cósmicos majestosos e numerosos testemunhos escritos, gravados em papiros, tábuas de argila e estelas de pedra monumentais, narravam universalmente uma ordem mundial sagrada, inextricavelmente ligada ao antigo continente africano. Até mesmo a Mesopotâmia, tradicionalmente reverenciada como o berço da civilização humana e o centro dos primeiros sistemas religiosos organizados, possui raízes africanas muito mais profundas do que se costuma pensar ou reconhecer publicamente. Nos primeiros reinos da Suméria, por exemplo, nas grandes cidades de Uruk e Eridu, o panteão de divindades demonstrava uma semelhança surpreendente com as entidades sagradas adoradas pelos povos que viviam ao sul do Nilo. Além disso, ao estudar algumas línguas antigas, como o sumério e o acadiano, os pesquisadores encontram termos cuja fonética é surpreendentemente próxima àquela usada em dialetos africanos originais. Todos esses fatos demonstram de forma convincente que a divisão existente hoje entre o Oriente Médio bíblico e a antiga África espiritual é uma construção artificial da modernidade. No passado distante, tal separação simplesmente não existia. Pelo contrário, todos esses territórios constituíam um único espaço sagrado. Os textos sagrados da Bíblia contêm chaves ocultas para a compreensão dessas conexões que, infelizmente, muitas vezes escapam à atenção de muitos leitores. No entanto, alguns nomes, como faróis, atraem o olhar. Assim, o nome Cuxé, por exemplo, aparece nas escrituras dezenas de vezes.
Este Cusha foi um descendente direto de Cam, filho de Noé e, notavelmente, o pai de Nimrod, aquele que é chamado de o primeiro governante poderoso na terra, um homem que ergueu reinos e cidades majestosas como Babilônia, Nínive e Calá. No entanto, surge uma pergunta legítima: quem era este Cush? Era ele um africano, um homem de pele escura, um patriarca injustamente esquecido? E não é surpreendente que seus descendentes, que lançaram as bases de civilizações urbanas gigantescas e complexas, sejam posteriormente tratados como personagens secundários ou até mesmo condenados como rebeldes que se desviaram dos desígnios divinos. Nimrod, neto de Noé, é chamado nos textos bíblicos de poderoso caçador diante do Senhor. No entanto, poucos pesquisadores e intérpretes se perguntam qual era a verdadeira natureza dessa caça e quais seus motivos profundos. Uma série de estudiosos alternativos e até alguns rabinos antigos levantam a hipótese de que a imagem de Nimrod simboliza uma ruptura fundamental entre o emergente monoteísmo exclusivo e a veneração mais antiga e enraizada de deuses ancestrais e panteões locais. Sua figura poderia representar o último daqueles que guardavam a memória dos chamados deuses sombrios, até que surgisse um sistema religioso centralizado, destinado a erradicar e suplantar todas as outras divindades. A Torre de Babel, neste contexto, talvez representasse algo muito mais do que uma mera estrutura arquitetônica física. Ela poderia servir como uma poderosa metáfora de uma tentativa desesperada de preservar a espiritualidade antiga e original diante da inevitável fragmentação e unificação vindoura das crenças. Com essa compreensão, torna-se evidente que a espiritualidade africana não é uma cópia pálida ou imperfeita do que se manifestou em épocas posteriores. Pelo contrário, ela representa a verdadeira fonte primária, uma inesgotável nascente de sabedoria da qual profetas, reis e escribas extraíram conhecimento e inspiração. Não é uma mera coincidência o fato de Moisés, o grande legislador cujo nome Stine está inextricavelmente ligado à Bíblia, ter passado seus anos de juventude e crescido no palácio do faraó. Elia estava profundamente imerso nos mistérios e na sabedoria do Egito antes de receber seus mandamentos sagrados no Monte Sinai. E até mesmo a divindade que lhe apareceu na forma da sarça ardente já era conhecida por outros nomes pelos sacerdotes das antigas cidades de Mênfis e Tebas, muito antes disso. No entanto, essa parte importante da história raramente recebe a devida atenção, pois desafia diretamente a noção difundida de que a Bíblia surgiu do nada como uma revelação completamente independente e única, totalmente desvinculada das ricas tradições espirituais africanas. E talvez o aspecto mais surpreendente em toda essa narrativa resida no seguinte: os chamados deuses sombrios não foram simplesmente esquecidos pela passagem do tempo, apagados da memória dos séculos. Seu esquecimento foi o resultado de decisões humanas deliberadas e esforços de silenciamento. No processo de numerosos concílios eclesiásticos, durante as traduções dos textos sagrados por meio de omissões intencionais e interpretações direcionadas, seus nomes originais foram metodicamente apagados. Seus grandes feitos foram reinterpretados e renomeados e seus antigos símbolos reprogramados para se adequarem à nova lógica dogmática da fé. Uma fé que, em essência, afastava os povos de pele escura do centro da cosmovisão sagrada. No entanto, as pedras antigas ainda guardam suas histórias e continuam a falar silenciosamente. Os antigos pergaminhos ainda sussurram suavemente verdades esquecidas. As canções dos ancestrais, os mitos iorubás hipnotizantes, os majestosos hinos egípcios e as tábuas de argila de Nínive, todos eles continuam a existir, aguardando pacientemente aqueles ouvidos que estão prontos para ouvir seu verdadeiro significado, livre do filtro distorcido da percepção colonial. Se o leitor chegou até este ponto, significa que algo profundo dentro dele anseia por lembrança, algo em sua alma percebe a ausência de um elemento importante no quebra-cabeça de sua própria espiritualidade. Esse elemento não se encontra em livros académicos ou em sermões habituais. Ele está oculto nas tradições dos ancestrais, no som rítmico dos tambores, na própria carne, na voz, nos antigos símbolos e ritos daqueles que nos precederam. Surge a pergunta: não nos foi tirado algo sagrado?
Nossa espiritualidade não foi construída sobre omissões e silêncios em vez de raízes sólidas? Muitos se perguntaram por que a Bíblia, começando pelos primeiros versículos do livro de Gênesis, usa o termo Elohim para se referir a Deus não como um nome singular, mas como um plural. No texto, lê-se: No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Mas por que se usa o plural? Porque inicialmente não foi escrito simplesmente El ou Adonai. E o que é ainda mais intrigante, porque, ao longo de todo o Antigo Testamento, esse plural é associado a uma entidade que age como um todo, mas que possui características de muitos. O que raramente se fala e o que muitos estudiosos tentam evitar é que esse plural não é resultado de um erro de tradução nem uma forma respeitosa de se dirigir a Deus, como alguns intérpretes tentam explicar. Elohim é, de fato, um plural. E nas raízes mais profundas da fé hebraica, ele carrega o eco de um coletivo divino, um conselho de seres superiores, uma assembleia sagrada, uma multiplicidade de consciências criativas que coexistiam antes da formação do monoteísmo estrito. Quando se lê Elohim criou, o texto hebraico antigo literalmente diz que os deuses criaram. E essa circunstância muda radicalmente a percepção, pois leva diretamente à questão que muitos preferem evitar. Quem eram esses deuses originais? Nas tradições espirituais africanas e sumérias, o conceito de um Deus supremo único, coexistindo com divindades menos significativas ou complementares, era percebido como algo natural. Não existia a rigidez teológica que dividiria o divino em um único Deus verdadeiro e deuses falsos. O panteão era visto como uma espécie de família espiritual, onde cada membro tinha suas funções, deveres e esferas de influência. No Antigo Egito, por exemplo, existiam divindades responsáveis pelas estrelas, pela água, pela fertilidade, pela justiça, pela morte e pelo renascimento, e elas eram percebidas não como forças isoladas, mas como manifestações da mesma energia primordial. E essa ideia está presente de forma mascarada nas entrelinhas da Bíblia hebraica. Quando os Elohim pronunciam "façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança", surge a pergunta: quem exatamente está falando? Por que a frase no plural foi usada? Por que não foi dito "eu farei o homem à minha imagem"? A resposta a essa pergunta é tão antiga quanto poderosa, porque antes do surgimento do monoteísmo doutrinário existia uma consciência coletiva da criação. Os Elohim representavam entidades que possuíam poder criativo. Eles poderiam ser semelhantes aos Netjer no Egito ou aos Anunnaki na Suméria, senhores da criação, mensageiros entre as dimensões, arquitetos do universo visível e invisível. E o que é mais surpreendente, muitas dessas entidades eram descritas como seres de pele escura, com traços que mais se assemelhavam aos povos africanos do que à iconografia europeia tradicional que herdamos. Inúmeras concepções antigas foram herdadas pela humanidade desde as profundezas dos séculos. Assim, nas terras da Suméria, pesquisadores encontram menções aos Anunnaki, seres que eram reverenciados como visitantes dos céus. Atribuía-se a eles a concessão de conhecimentos inestimáveis à humanidade, o estabelecimento da estrutura social e a outorga de poder. Ao comparar atentamente as narrativas sobre os Anunnaki com as histórias bíblicas sobre os Elohim, torna-se evidente uma semelhança surpreendente que não pode ser ignorada. Ambas as tradições descrevem entidades que descem à Terra, participam da formação do mundo material, interagem com os humanos, os instruem em leis, onagi, e em seguida se retiram, mas mantêm o status de divindades reverenciadas. Não é por acaso que muitos desses antigos relatos estão relacionados a figuras proeminentes, como Enki e Enlil, que personificam polaridades divinas fundamentais: criação e destruição, justiça e controle, respectivamente. Essas imagens arquetípicas posteriormente se manifestaram em formas simbólicas em várias civilizações posteriores, incluindo textos sagrados que influenciaram significativamente o estabelecimento das tradições religiosas judaicas.
De modo semelhante, o panteão de deuses egípcios, entre os quais se destacavam Osíris, Thoth, Maat e Ptah, simbolizava poderosas forças cósmicas responsáveis por manter a ordem e o equilíbrio no mundo, bem como por gerenciar o caos. Cada uma dessas divindades desempenhava uma função espiritual única, intimamente ligada tanto ao universo como um todo quanto à alma humana individual. Notavelmente, ao contrário da crença popular, o Antigo Egito não era politeísta no sentido caótico do termo. Seus habitantes e sacerdotes professavam a fé em uma multiplicidade de forças divinas que, no entanto, emanavam de uma única essência primordial. Essa concepção lembra surpreendentemente o conceito místico judaico muito posterior, conhecido como Ein Sof, infinito, do qual, segundo os ensinamentos cabalísticos, tudo se origina. O que todas essas paralelos históricos e religiosos demonstram? Todos esses dados sugerem que os Elohim bíblicos provavelmente não são personagens completamente novos, surgidos do nada dentro de uma tradição religiosa específica. Existe uma probabilidade convincente de que eles representem uma versão judaica reinterpretada de um panteão muito mais antigo de divindades africanas e mesopotâmicas. Essa antiga herança de deuses e deusas foi submetida a transformações, adaptações e, por vezes, a um esvaziamento ou purificação deliberados ao longo de muitos séculos, a fim de se encaixar harmoniosamente nos rígidos limites do monoteísmo institucional em formação. No entanto, se nos voltarmos para os textos mais antigos preservados, para os fragmentos do livro de Gênesis, escritos em hebraico arcaico, os pesquisadores encontrarão evidências inegáveis dessa pluralidade original. Ao longo dos séculos, editores e tradutores buscaram intencionalmente unificar essas diversas vozes divinas em um único ser, a fim de evitar qualquer mistura entre o que era considerado ortodoxo e permitido e o que era classificado como herético. Assim, eles de fato apagaram a memória coletiva da humanidade sobre o divino multifacetado. Eles, em essência, privaram a humanidade da possibilidade de compreender que o ato da criação foi uma grandiosa sinfonia de vozes espirituais, e não uma ordem unilateral. Tal distorção naturalmente não ficou sem sérias consequências. Quando as pessoas estão convencidas de que nos céus existe apenas um trono, apenas uma voz ressoa, e há uma única imagem do divino, isso leva inevitavelmente à exclusão de todas as outras formas de percepção do sagrado. Além disso, quando essa imagem única e monolítica se torna europeizada, dotada de traços brancos, masculina e firmemente associada a noções de controle, punição severa e separação, ela forma um sistema que suprime ativamente a diversidade espiritual. Tal sistema exalta um povo, posicionando-o como eleito, enquanto todos os outros são vistos como desviantes da norma, ou até mesmo perversos. É nisso que reside o fundamento da supremacia religiosa e, consequentemente, de uma profunda opressão espiritual. Agora é preciso imaginar o impacto destrutivo que esse processo teve sobre as pessoas negras em todo o mundo. Pode-se apenas conceber como era crescer ouvindo constantemente afirmações de que o divino era semelhante a um colonizador, que seus ancestrais adoravam deuses falsos e que sua própria pele, sua música, seus direitos e símbolos ancestrais eram obras do diabo. Isso não foi apenas um erro teológico ou de interpretação, foi uma manobra intencional, um ato de colonização espiritual. E todo esse processo complexo tem sua origem no silenciamento deliberado do verdadeiro e original Elohim, no apagamento impiedoso de múltiplas vozes divinas, na transformação dos chamados deuses escuros em objetos de idolatria, na exclusão do princípio coletivo sagrado e, finalmente, na imposição de uma única imagem de Deus estritamente permitida. No entanto, uma era de despertar está chegando. A humanidade começa a se lembrar, voltando o olhar para o passado e novamente captando os sussurros tênues de divindades há muito esquecidas. Essas vozes antigas, como um eco da eternidade, transmitem uma mensagem à consciência. Vocês não estão perdidos. Nós estivemos aqui desde o início dos tempos e continuamos nossa presença invisível. Se essa revelação ressoa nas profundezas do espírito, então é hora de uma profunda reflexão. É preciso perguntar: será que Elohim representava algo mais do que apenas um plural gramatical?
Será que Elohim foi entregue ao esquecimento ou foi simplesmente silenciado intencionalmente? E se as chaves fundamentais para a identidade espiritual humana estivessem escondidas não nas imagens dos mais celebrados personagens bíblicos, mas, ao contrário, naqueles nomes que foram mencionados apenas de passagem e depois praticamente apagados da memória coletiva? Trata-se de nomes como Cush e nomes como Nimrod, portadores não apenas de uma profunda origem africana, mas também de um antigo código espiritual que pronuncia e antecede toda a estrutura do sistema religioso que conhecemos hoje. O nome Cushi, em particular, aparece repetidamente nas páginas da Bíblia e cada vez sua aparição está inseparavelmente ligada à África, mais precisamente à Etiópia. No entanto, poucos pesquisadores ou crentes se atrevem a perguntar qual foi a verdadeira razão para a menção desse nome. Que papel significativo Cush desempenhou no majestoso plano divino, que com o tempo foi intencionalmente silenciado? Cush, como se sabe pelos textos sagrados, era filho de Cam e neto de Noé. Cam, segundo a narrativa bíblica, foi amaldiçoado por ter testemunhado a nudez de seu pai. É interessante que essa maldição não recaiu diretamente sobre Cam, mas sobre seu filho Canaã. Pelo menos essa é a leitura literal do texto. No entanto, historicamente, essa narrativa tornou-se a base trágica para séculos de perseguições, marginalização sistemática e a escravização cruel dos povos africanos. Por séculos, os descendentes de Cam foram associados à pele escura, a desvios atribuídos a eles e a uma suposta maldição divina. Mas e se a realidade verdadeira for diametralmente oposta a essas concepções estabelecidas? E se Cush não estivesse condenado à maldição, mas ao contrário tivesse sido especialmente preservado ou até mesmo abençoado? A Etiópia é, com razão, considerada uma das regiões mais sagradas e reverenciadas de toda a Terra. Suas montanhas majestosas e vales pitorescos guardam inúmeros registros de tradições espirituais que cronologicamente precedem até mesmo os primeiros livros da Torá. Trata-se de um território onde as concepções monoteístas não surgiram com a chegada de Abraão, mas onde o próprio conceito do espiritual já era profundamente compreendido como sagrado muito antes da formação da tradição judaica. Foi lá que o nome de Deus já era elevado e cantado de outra forma. Foi lá que rituais complexos de pureza já eram ativamente praticados, códigos morais rigorosos eram formados e existia uma profunda e sagrada cosmovisão da existência. E enquanto os patriarcas da Bíblia ainda vagavam silenciosamente pelos desertos sem fim, é dessa linhagem antiga e abençoada que surge a figura de Nimrod. Seu nome é frequentemente e invariavelmente associado à rebelião, à desobediência flagrante e à arrogância, bem como ao desejo infame de construir a Torre de Babel. No entanto, surge novamente a questão premente: quem foi o verdadeiro autor dessa história? E quem tinha interesse direto em apresentar Nimrod como o principal vilão? As escrituras bíblicas, contrariando interpretações posteriores, indicam claramente que Nimrod foi o primeiro homem poderoso na Terra, um caçador notável e valente perante o Senhor. Atribui-se a ele a fundação de inúmeras cidades, a construção de impérios poderosos e a criação de sistemas sociais complexos. Ele era um descendente direto e imediato de Cush. E se, em vez de percebermos Nimrod como uma ameaça ao plano divino, ousarmos vê-lo como um mensageiro de divindades ancestrais, um grande restaurador e um guardião vigilante do que existia muito antes dos tempos que conhecemos? Inúmeros estudiosos e pesquisadores alternativos sustentam a opinião de que o governo de Nimrod não se baseava apenas na força militar bruta, mas também num profundo e antigo poder espiritual. Ele era o verdadeiro herdeiro da sabedoria dos chamados deuses negros. Foi ele quem preservava cuidadosamente os antigos costumes, os cânticos sagrados e as histórias inestimáveis, que eram transmitidas oralmente nas fogueiras africanas muito antes do surgimento dos primeiros levitas e profetas. Tal estado de coisas tornava sua figura perigosa, mas não por sua maldade inerente, e sim porque ele representava a encarnação viva da conexão com aquilo que havia sido intencionalmente apagado da memória coletiva.
Nesse contexto específico, a imagem de Nimrod foi provavelmente reinterpretada e distorcida pela tradição posterior, justamente com o objetivo de romper definitivamente essa conexão potencialmente ameaçadora. A famosa narrativa da Torre de Babel serve como o exemplo mais claro de como as narrativas históricas puderam ser radicalmente reformuladas. Tradicionalmente, sempre nos ensinaram que as pessoas, tomadas por uma audaciosa arrogância, tentaram igualar-se a Deus, erguendo uma grandiosa construção que, acreditavam, poderia alcançar os céus. Como punição por essa soberba, de acordo com a versão aceita, foram condenadas à confusão de línguas, o que levou à sua desunião. Mas e se olharmos para essa história sob um ângulo completamente diferente? E se o projeto babilônico não foi uma manifestação de rebelião contra uma força superior, mas ao contrário, um anseio coletivo por uma reunificação espiritual? E se essa torre foi muito mais do que uma mera construção física, representando um majestoso símbolo de união cultural, guardião da memória ancestral, uma busca monumental pela transcendência profundamente enraizada nos resquícios de antigas e esquecidas tradições? Assim, o processo de babilonização das culturas originais talvez tenha sido exatamente isso. Uma fragmentação intencional e agressiva da riquíssima sabedoria espiritual africana, em múltiplas versões diluídas, misturadas e, essencialmente, sem raízes. E o mais surpreendente, o mais chocante nesse processo, reside no fato de que essa divisão violenta pôde ser apresentada ao mundo como uma justa punição divina, embora na realidade representasse uma monstruosa e violenta ruptura na memória espiritual contínua de toda a humanidade. Quando os povos perderam sua língua comum, inevitavelmente perderam os códigos culturais comuns que os uniam. Os nomes dos deuses antigos começaram a desaparecer gradualmente do uso, dissolvendo-se no esquecimento. Rituais sofreram adaptações significativas, perdendo sua essência original. Orações foram alteradas a ponto de serem irreconhecíveis, distorcendo o seu sentido original. E os poucos que ainda carregavam a verdade, que guardavam o conhecimento autêntico, foram impiedosamente silenciados. Não é por acaso o fato de que a Etiópia permaneceu o único reino africano que nunca foi totalmente colonizado, nem espiritual, nem politicamente. O território de Kush conseguiu preservar o fogo vivo das antigas tradições, uma resistência espiritual inquebrantável que continua a arder até hoje, servindo como um farol para os descendentes. Até mesmo o povo judeu, com sua rica história, reconhece a importância inegável dos etíopes. Nos sagrados salmos, a Etiópia é mencionada estendendo suas mãos a Deus, clamando a Ele. Profetas falam de exércitos poderosos vindo de Cush. E existem passagens que mostram claramente que a presença africana foi constante e significativa na história sagrada, embora sistematicamente subestimada e ignorada em interpretações posteriores. E se Nimrod realmente foi o último dos grandes reis sacerdotes que ainda se lembrava dos tempos em que a humanidade falava uma única língua e possuía um espírito único, indissoluvelmente ligado aos chamados deuses escuros, ou seja, aos aspectos originais e profundos do divino. Se ele tentava sinceramente restaurar essa antiga unidade, sua queda não foi de forma alguma uma punição justa pela soberba. Foi, antes, uma vitória triunfante do esquecimento sobre a memória autêntica, uma vitória da imposição doutrinária sobre a espiritualidade ancestral. Pois onde a unidade reina entre os povos, a força inegavelmente nasce. Onde a salvação e a veneração dos ancestrais ocorrem, um fogo inextinguível arde. Onde se concretiza o retorno aos deuses originais, a luz resplandecerá. E talvez seja por essa razão que a Babilônia teve que cair. Não devido à arrogância de seus construtores, mas porque sua própria existência, seu anseio por unidade e memória, ameaçava destruir a narrativa que seria rigidamente imposta à humanidade mais tarde. Esta reflexão não é puramente teórica. Ela nos afeta a todos da maneira mais direta. Nos ensinaram a temer tudo o que provém de nossas verdadeiras origens, nos acostumaram a considerar errado e perigoso tudo o que nos lembra de nossos direitos intrínsecos, de nossas possibilidades ilimitadas, de nossos deuses autênticos.
Quando começamos a olhar para Nimrod com olhos claros e desanuviados, vemos nele não apenas uma figura histórica, mas um espelho, o reflexo de tudo o que fomos antes que o mundo tentasse nos ditar quem deveríamos ser. E esse espelho possui uma força incrível, capaz de restaurar nossa verdade, de nos levar de volta aos tempos em que a espiritualidade não estava aprisionada em livros grossos ou dogmas, mas era sentida profundamente em nossos ossos, em nossa pele e em nosso sangue. Por vezes, ao mergulhar em reflexões, as pessoas se questionam: por que alguns nomes desapareceram dos textos sagrados? Como aconteceu que, ao longo dos séculos, figuras espirituais reverenciadas, outrora mencionadas em papiros antigos e cantadas em hinos ancestrais, foram gradualmente apagadas da memória coletiva da humanidade? O desaparecimento dos chamados deuses negros não foi acidental. Foi um processo intencional e meticulosamente planejado, sustentado por ambições políticas, religiosas e coloniais. E por trás desse véu de silêncio não se esconde apenas um capítulo esquecido da história. É a história de uma identidade roubada. É um relato de uma espiritualidade usurpada. O nome de Deus nunca foi único, assim como sua forma, cor e muito menos sua língua. Por milénios, povos inteiros prestaram homenagens a divindades cujos nomes hoje parecem incomuns, exclusivamente porque a sociedade incutiu a crença na existência de apenas uma forma aceitável de conexão com o divino. No entanto, aprofundando-se no estudo, torna-se evidente que a espiritualidade africana e oriental já se voltava aos céus muito antes que os profetas judeus começassem a registrar suas primeiras escrituras. Nomes foram apagados não por falta de força, mas, ao contrário, por seu excesso, pois eles encarnavam um poder que era impossível de controlar. Com a expansão das fronteiras do Império Romano, a fé deixou de ser exclusivamente uma busca espiritual, transformando-se em instrumento de dominação. Roma era obcecada pela ideia de unificação, territórios, línguas, moedas e até mesmo deuses. Governantes imperiais compreendiam perfeitamente que o controle sobre a esfera espiritual significava o controle sobre os povos. E quando o cristianismo, de uma seita perseguida, transformou-se na religião oficial do Império, a situação mudou radicalmente. O sagrado adquiriu um caráter político. A fé tornou-se legislação. E para que essa nova religião obtivesse reconhecimento em todos os cantos do Império, era preciso centralizar, unificar imam e, o mais importante, eliminar quaisquer vestígios de divindades antigas capazes de competir com a autoridade do novo Deus oficial. Foi então que começou a operação silenciosa para suprimir as divindades negras. Figuras espirituais ligadas à África, Mesopotâmia, Egito, culturas Etiópia e Núbia foram classificadas como pagãs, idólatras e perigosas. Seus nomes desapareceram dos textos, seus símbolos foram proibidos, seus sacerdotes foram perseguidos, e o que antes era tido como sabedoria ancestral foi declarado heresia. Essa estratégia não se concretizou instantaneamente. Consolidou-se por etapas. O primeiro passo foi a institucionalização da fé cristã por meio de concílios. O Concílio de Niceia, por exemplo, tornou-se um marco significativo nesse processo. Lá, líderes religiosos e imperiais definiram o que seria considerado a verdade oficial sobre Deus. Eles decidiram quais livros entrariam no cânone sagrado e quais seriam descartados. Eles decidiram quais narrativas seriam preservadas e quais seriam sepultadas para sempre. E entre as histórias sepultadas estavam os registros de uma espiritualidade mais diversa, intimamente ligada à terra, aos ritmos da natureza e à sabedoria dos ancestrais. Uma fé que percebia o divino como coletivo, como múltiplo, como presente nas florestas, nas águas, nas estrelas. Uma fé que reconhecia as mulheres como sacerdotisas, a dança como oração e o tambor como um canal de conexão com os céus. No entanto, tal cosmovisão não se encaixava no grandioso projeto do poder imperial, que buscava a unificação, a hierarquização e a europeização da fé. Essa ambição foi seguida por um período de mudanças cruéis. O que outrora era sagrado, ancestral, comunitário e cósmico em sua essência,
foi impiedosamente suplantado por um monoteísmo hegemônico, masculino e centralizado, que não reconhecia nada que diferisse de suas doutrinas. As divindades negras foram demonizadas. Sacerdotisas eram declaradas bruxas. Rituais antigos eram estigmatizados como feitiçaria. O tom de pele escuro, antes símbolo de sabedoria espiritual, agora começava a ser associado ao mal, à ignorância e à inferioridade. Esse processo não apenas destruiu tradições seculares, mas também fraturou as almas de milhões de pessoas ao longo da história. Pois quando os deuses de um povo são apagados, destrói-se a reflexão divina que essas pessoas veem em si mesmas. Quando se afirma que existe apenas um Deus possível, e esse Deus possui uma aparência, um sotaque e costumes europeus, isso aliena as pessoas de sua própria imagem espiritual. Gerações inteiras se veem forçadas a negar seus ancestrais para serem aceitas em um sistema que, originalmente, não foi criado para elas. Mas a espiritualidade ancestral não morreu. Ela recuou para a da periferia. Ela foi oculta em canções, símbolos, cânticos e nomes que conseguiram escapar da censura. Ela sobreviveu nas tradições orais, nas mãos de curandeiros, nas orações das avós, nas danças dos descendentes. E mesmo quando tudo parecia irremediavelmente perdido, ela permaneceu lá, aguardando o momento em que a memória se despertaria novamente. E talvez esse momento tenha chegado justamente agora, pois vivemos um tempo de retorno. É um tempo em que as pessoas começam a duvidar das versões oficiais. Um tempo em que os arquivos são abertos. Papiros são lidos de uma nova forma. Nomes esquecidos voltam a encontrar seu lugar. E entre esses nomes, descobrem-se rostos negros. Há divindades que se parecem com você, que falam sua língua, que compreendem sua dor e sua herança, que estavam lá desde o início e que nunca deixaram de existir. Quando se percebe que a espiritualidade foi moldada por interesses imperiais, tudo muda. Começa-se a compreender que a verdade não venceu, venceu apenas a força bruta. E que a verdade, na realidade, sempre esteve do lado daqueles que foram silenciados, daqueles que perderam suas histórias, daqueles a quem foi incutido que sua forma de conexão com o divino era inferior. Mas agora essa conexão está sendo restaurada. Nomes são pronunciados novamente. Vozes, soando para além dos livros autorizados, são novamente ouvidas. Mesmo após séculos de silenciamento, exclusão e manipulação, a verdade ainda deixa seus rastros. Existem impressões espirituais que escaparam da censura, fragmentos que sobreviveram aos incêndios do Império, ecos que resistiram à força institucional que determinava o que era sagrado e o que deveria ser esquecido. Esses rastros são encontrados nos chamados textos apócrifos, livros que foram proibidos, ignorados ou deliberadamente rejeitados pelos concílios religiosos que formaram o cristianismo ocidental. Mas, apesar de tudo, eles permanecem vivos e carregam revelações capazes de abalar tudo o que muitos, por sua convicção, sabem sobre a Bíblia e a origem da espiritualidade humana. Ao mergulhar nas profundezas da espiritualidade humana, é impossível ignorar o livro de Enoque. Este texto, sem dúvida, é um dos escritos mais misteriosos e influentes já criados. Na maioria dos cânones bíblicos modernos, ele está praticamente ausente, com exceção de algumas tradições etíopes, onde é reverenciado como um património sagrado. Surge uma pergunta legítima: por que razão este antigo pergaminho foi excluído das coleções aceitas? O que continha em suas páginas que poderia causar uma rejeição e um desconforto tão evidentes? A resposta a essa pergunta torna-se óbvia para quem, de forma ponderada e imparcial, se volta às suas páginas. O livro de Enoque narra sobre entidades celestiais cuja chegada à Terra de forma alguma correspondia às concepções habituais sobre anjos. Esses seres são descritos como espirituais por natureza, mas ao mesmo tempo possuindo uma forma material, dotados de um poder cósmico colossal e da capacidade de ações diretas que mudaram drasticamente o curso da história humana. Eles são chamados de vigilantes, ou grigori, e sua imagem, sem dúvida, não se encaixa nas concepções teológicas simplificadas aceitas na maioria das doutrinas eclesiásticas modernas.
Esses vigilantes são apresentados não apenas como entidades poderosas, mas também como antigos mentores que generosamente compartilhavam seus conhecimentos com a humanidade. Eles ensinavam línguas celestiais, revelavam os mistérios do universo, a astrologia, as propriedades das plantas e até mesmo a arte de criar armas. No entanto, sobre eles também recai a acusação de corromper o mundo terreno por meio da coabitação com as filhas dos homens. O tema central da narrativa torna-se justamente essa mistura do sagrado e do terreno, do divino e do humano, que levou ao surgimento de uma prole híbrida, os Nefilins. Esses seres são descritos como gigantes possuindo uma força incrível e distinguindo-se por uma natureza espiritual especial e única. Não se sente aqui a profundidade e a magnitude do que foi exposto. Trata-se de uma narrativa que revela uma espiritualidade cósmica e arcaica complexa e multifacetada, cujas raízes estão profundamente entrelaçadas com antigas crenças africanas e mesopotâmicas. Mais tarde, no mesmo texto, o leitor testemunha a ascensão de Enoque às dimensões celestiais, onde visões surpreendentes lhe são reveladas. Hierarquias de ordens angélicas, mapas estelares detalhados e leis espirituais fundamentais que, infelizmente, foram simplesmente ignoradas ou conscientemente negligenciadas nas escrituras canônicas. É aqui que se manifesta um dos aspectos mais fundamentais desta história. Originalmente, o livro de Enoque foi criado em Ge'ez, uma língua antiga e sagrada da Etiópia. O que este fato nos revela? Ele testemunha que as tradições espirituais africanas não apenas precederam o estabelecimento do cristianismo institucional, mas também conseguiram preservar em sua língua registros únicos que o Ocidente, ao que parece, procurou relegar ao esquecimento. Isso não é mera coincidência. É uma prova irrefutável de profunda significância histórica e cultural. Conclusões análogas podem ser tiradas em relação ao livro dos Jubileus, outro texto monumental que foi rejeitado pelos criadores do cânon bíblico moderno. Em suas páginas, uma atenção constante é dedicada às antigas genealogias, aos primeiros convênios espirituais e aos ciclos divinos que estruturavam o curso do tempo, conhecidos como jubileus. No entanto, o que é verdadeiramente surpreendente é como este livro enfatiza a importância das gerações que precederam Moisés, Abraão e o estabelecimento da aliança com Israel. Ele descreve detalhadamente as alianças feitas com figuras como Enoque, Noé e Cuxê, bem como com linhagens esquecidas inteiras que, segundo se afirma, tiveram contato direto e imediato com o sagrado. E, novamente, o recurso às línguas originais dessas escrituras nos fornece chaves inestimáveis para a compreensão. Ao ler os textos em hebraico antigo, aramaico ou Ge'ez, torna-se evidente que certas palavras possuem significados completamente diferentes, mais profundos do que aqueles apresentados nas traduções modernas. Como um dos exemplos mais claros, pode-se citar a palavra Elohim, cuja multifacetada natureza já foi objeto de discussão em diversas ocasiões. No entanto, existem outros termos, como Malachim, geralmente traduzido como anjos ou mensageiros. Em várias versões antigas, essa palavra designa não apenas seres espirituais, mas também seres corpóreos e tangíveis. Outro exemplo ilustrativo é a palavra Shamayim, que nas traduções modernas é interpretada como céus, mas no contexto original frequentemente implica não apenas o céu físico acima da cabeça, mas sim realidades paralelas ou esferas de existência superiores e inacessíveis. Sobre nós. Quando os tradutores europeus, especialmente durante o período do domínio romano e depois na era do cristianismo medieval, se encarregaram de adaptar os textos antigos, seu trabalho foi além da mera alteração de palavras. Eles, na verdade, distorceram todo o profundo sentido espiritual das narrativas. O que era originalmente percebido como um fenómeno coletivo foi reduzido a um único. O princípio feminino, que desempenhava um papel importante, foi suplantado pelo masculino. O significado simbólico e multifacetado foi substituído por uma interpretação literal. O que era profundamente afrocentrado, místico, pluralista e intrinsecamente ligado à natureza, tornou-se padronizado, eurocêntrico e dogmaticamente doutrinado. No entanto, os textos proibidos possuem uma resiliência surpreendente.
Eles persistem em nos revelar a verdadeira profundidade da fé antiga. Em algumas versões do próprio livro do Gênesis, preservadas em manuscritos antigos, podem-se encontrar menções a outras criaturas que testemunharam o ato da criação. Existem passagens onde Deus não age sozinho, onde há uma espécie de assembleia, um conselho divino. Esta assembleia é mencionada nos Salmos. O livro de Jó também a menciona. Os apócrifos, por sua vez, expandem significativamente este conceito, conferindo-lhe novas nuances. E quando a pessoa começa a comparar essas informações dispersas, ela chega à compreensão de que existe uma rede espiritual muito mais rica e complexa do que aquela que lhe foi ensinada. Mas o mais intrigante é que os textos que preservam essas visões mais completas e abrangentes não foram guardados em Roma ou Jerusalém, locais tradicionalmente associados aos centros cristãos. Eles foram cuidadosamente guardados no alto das montanhas da Etiópia, em comunidades cujas raízes remontam aos antigos cuxitas, em pergaminhos zelosamente protegidos pelas mãos de pessoas negras. Somente esta circunstância deveria nos levar a fazer uma pergunta importante. Quem são, de fato, os verdadeiros guardiões da fé? Onde se encontra o verdadeiro centro espiritual que tanto tentaram esconder de nós? Ao nos aprofundarmos nesses textos, descobrimos que as descrições dos seres espirituais que ali se encontram diferem radicalmente das imagens de anjos loiros e etéreos, tão familiares aos catedrais europeias. São, sem dúvida, seres de luz, mas também são descritos com rostos flamejantes, olhos como tochas e vozes que lembram trovões. Alguns deles têm vários rostos. Outros combinam características de animais e humanos. Outros ainda aparecem na forma de guerreiros com espadas flamejantes que inspiram um temor reverente. Nada do que foi descrito acima se encaixa na narrativa pasteurizada da teologia moderna. E talvez seja por essa razão que essas imagens foram excluídas, pois elas remetem diretamente às cosmologias africanas, onde os orixás, Enki e os Wodans também assumem formas híbridas, arquetípicas e simbólicas, servindo como ponte entre o céu e a terra. Se tudo isso parece incomum, estranho ou até mesmo causa um certo desconforto, é perfeitamente normal. É um sinal claro de que a pessoa está despertando, que seu espírito está processando informações que há muito tempo estavam guardadas em um nível mais profundo de sua memória ancestral. Os livros proibidos não são apenas manuscritos antigos. São espelhos que refletem o que foi tirado da espiritualidade humana. São mapas que indicam o caminho. São pontes que conectam mundos. E quando a pessoa se permite lê-los com um coração puro e uma mente aberta, algo dentro dela entra em harmonia, como se pedaços dispersos começassem a se encaixar em um todo. Como se vozes que foram silenciadas começassem a sussurrar novamente na consciência. Agora que os véus começaram a cair, talvez fique mais claro porque tantos fragmentos foram removidos, silenciados ou esquecidos. Mas há uma pergunta que ressoa particularmente forte neste momento de reflexão. A Bíblia foi inspirada por uma sabedoria pré-existente, profundamente enraizada em tradições antigas. Essa pergunta, sem dúvida, é feita por aqueles que desde jovens foram convencidos de que a revelação bíblica surgiu do nada, como um trovão repentino em céu claro, e foi dirigida exclusivamente a um povo específico. No entanto, como mostra um estudo cuidadoso, a história espiritual da humanidade é muito mais antiga, profunda e interconectada do que se pensava. Se olharmos para esta questão com uma perspectiva imparcial e descolonizada, torna-se evidente que as raízes da Bíblia se aprofundam nos solos férteis da espiritualidade africana, especialmente do Antigo Egito, ou Kemet, como era chamado pelos próprios habitantes. Foi nessas terras que a relação entre a humanidade e o divino foi cuidadosamente codificada em símbolos, leis, cosmologias e práticas, que séculos depois serviram de base para a formação do pensamento teológico ocidental. Deve-se começar pelas pirâmides. Essas majestosas estruturas eram muito mais do que simples tumbas. Elas representavam poderosos símbolos espirituais de ascensão, portais energéticos e espelhos cósmicos. A arquitetura sagrada egípcia demonstrava vividamente a profunda obsessão do povo pela vida após a morte, o anseio pela ordem no universo e a harmonia entre os diferentes mundos. Que relação isso tem com a Bíblia? A mais direta.
A própria concepção da ressurreição, tão central para o Novo Testamento, já era compreendida e vivenciada no Egito através do mito de Osíris, uma divindade que morre e renasce, que julga os mortos, pesando os corações das pessoas na balança da verdade. Muito antes de Jesus ser apresentado como o Cordeiro sacrificial que venceu a morte, Osíris já era reverenciado como o Senhor da vida eterna. Quando se trata de leis morais, a influência torna-se ainda mais evidente. Muitos erroneamente acreditam que a ética espiritual teve sua origem com Moisés e os 10 mandamentos dados no Monte Sinai. No entanto, séculos antes disso, um extenso código de conduta espiritual, conhecido como os 42 princípios de Ma'at, já estava em vigor no Egito. E o que raramente é discutido em instituições de ensino, igrejas ou templos, é que esses princípios não são apenas semelhantes aos mandamentos. Eles são muito mais profundos, detalhados e, o que é importante, mais antigos. Enquanto os 10 mandamentos concisamente afirmam: os princípios de Ma'at são formulados de outra forma. Eu não cometi o mal, eu não distorci as balanças da verdade, eu não causei dor aos outros, eu não blasfemei contra os deuses. Esses princípios não se referem apenas a atos externos, mas também a intenções internas. Eles não apenas condenam ações negativas, mas também encorajam ativamente a busca pela justiça cósmica, pela retidão diante das leis do universo. É aqui que surge a figura central, Moisés. Muitos conhecem a narrativa bíblica do bebê hebreu salvo das águas, criado pela filha do faraó, que posteriormente conduz seu povo à liberdade. No entanto, vale a pena refletir por um momento. Moisés foi criado como um príncipe egípcio. Ele morava no palácio real. Ele tinha acesso irrestrito aos segredos, aos textos sagrados e à profunda educação espiritual da elite de Kemet. Ele realmente recebeu as tábuas da lei sem carregar consigo toda essa bagagem cultural e espiritual egípcia? São os 10 mandamentos uma revelação completamente nova e sem precedentes? Ou são uma adaptação espiritual de códigos muito mais antigos que já regulavam a vida do povo entre o Nilo e o deserto? Vale a pena ponderar sobre isso. Um homem treinado no sistema sacerdotal egípcio, que conhece profundamente a estrutura das leis de Ma'at, que compreende o peso espiritual das balanças, que reconhece o valor da retidão como caminho para a ascensão. E esse mesmo homem é escolhido para liderar uma nova estrutura de fé. Isso é uma simples coincidência ou foi predestinado? Ou o destino? Foi, como tal homem, um mensageiro de fusão espiritual que Moisés se apresentou se aceitarmos a nova hipótese. Ele serviu como um ponto de transição, uma ponte que conectava a antiga sabedoria africana com o novo pacto que estava por vir ao mundo. Essa concepção ganha ainda mais peso quando se examina atentamente como o simbolismo egípcio permeia as páginas do Antigo Testamento. Tomemos, por exemplo, a Arca da Aliança. Sua forma e funções lembram surpreendentemente os barcos sagrados usados em procissões egípcias solenes. Os sacerdotes levíticos, com suas vestimentas características, rituais complexos de purificação, sacrifícios e cânticos melódicos, seguem padrões quase totalmente coincidentes com os praticados nos complexos de templos egípcios. Mesmo a própria ideia do tabernáculo, um santuário móvel dividido em zonas sagradas, incluindo o Santo dos Santos, onde a entrada era proibida aos mortais comuns, existia no Egito muitos séculos antes de sua descrição aparecer no livro do Êxodo. E isso não é tudo. O nome Moisés, por si só, tem profundas raízes egípcias. No antigo egípcio, Quote 127 Ninnache, ou Na Quote e da 21 Tnania, significa O Quote, ou A 29 Marahekiri. Por exemplo, o nome Ramsés significa Quote 30 Moshe. Assim, o nome Moisés, ou Moshe, como é pronunciado em hebraico, pode ser apenas uma forma abreviada de um nome egípcio que foi perdido ao longo do tempo. Talvez fosse Tutmosa, significando Sneiquot de Trinoni, ou Amos, ou seja, Ekos Ot. Ontos Kodos Tarso Utita Buditu Tondestashanichotato Ashu Ugut Talitikitus. Oi. Isso significa que mesmo o nome do maior profeta hebreu carrega uma marca indelével da antiga tradição espiritual egípcia.
E se essas suposições estiverem corretas, surge a necessidade premente de reconsiderar tudo o que nos foi ensinado sobre a divisão entre esses mundos. A espiritualidade africana e a espiritualidade bíblica não são antagónicas. Pelo contrário, representam diferentes ramos de uma mesma árvore poderosa. O que observamos ao longo da história não foi nada mais do que uma tentativa deliberada de cortar o tronco africano, de amputar as raízes negras e ancestrais da fé, para construir uma teologia exclusivamente europeia, centrada na ideia de exclusividade. No entanto, agora a história parece retornar às suas origens. Começamos a nos lembrar. Estamos restaurando as conexões perdidas. E quando se começa a notar esses paralelos surpreendentes, tudo ao redor se transforma. Chega-se à compreensão de que antes de Moisés existia Ma'at. Antes da lei havia o equilíbrio cósmico. Antes do Sinai havia o Nilo. Antes da Bíblia impressa existiam os pergaminhos, as pedras, os hieróglifos. E todos esses artefatos antigos carregavam mensagens profundíssimas sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. A sabedoria de Kemet não caiu no esquecimento. Ela continua viva nos símbolos que conseguiram sobreviver aos séculos. Ela vive nas histórias de nossos ancestrais. Ela vive em cada um de nós. E é por isso que este despertar é uma necessidade tão premente. Pois quando reconhecemos a conexão africana, não estamos apenas restaurando a justiça histórica. Estamos restaurando nossa espiritualidade em seu verdadeiro e inabalável fundamento. Em um fundamento que não rejeita a Bíblia, mas a vê como parte integrante de um todo muito maior. Um todo que abrange deuses negros, princípios universais, conhecimentos suprimidos e pontes que conectam diferentes mundos. O reconhecimento dessas verdades é um ato de resistência, um ato de memória, um ato espiritual profundo. Chegamos a um ponto de virada em nossa jornada coletiva, onde informações que foram silenciadas por séculos começam a vir à tona, como antigos e majestosos pilares extraídos das profundezas da história espiritual da humanidade. E, à luz dessas descobertas, surge urgentemente a pergunta: o que faremos agora com toda essa informação? Como essa verdade é esquecida, ou mais precisamente essa verdade propositalmente apagada, pode transformar nossa relação atual com o divino? Não se trata apenas de conhecimento teórico, comparações históricas ou curiosidades arqueológicas. Estamos falando de algo que toca a própria essência da alma humana, que restaura o fio de conexão espiritual que muitos de nós sentem rompido. Por muito tempo, para a maioria de nós, a fé foi sinônimo de adaptação, com a formação de nossa experiência espiritual dentro de molduras que originalmente não foram feitas para nós. Fomos ensinados a nos ajoelhar diante de um Deus que muitas vezes não se parecia conosco, que falava outra língua, que habitava em templos frios e severos, e que exigia que rejeitássemos nossos ancestrais, nossos símbolos, nossos ritmos, nossas expressões originais. Tal desunião espiritual representa um desafio significativo. Ela gera uma ferida invisível, um vazio gritante no cerne de sua fé. As pessoas sentem sua adesão às crenças, mas ao mesmo tempo não são abandonadas por uma sensação de profunda incompletude, de algo fundamental e incomensuravelmente significativo, algo que nunca puderam definir com precisão, mas que agora começa a despertar. Isso não é outra coisa senão um poderoso chamado aos seus ancestrais espirituais. O ressurgimento da verdade ancestral dos progenitores é algo mais do que uma simples restauração de informações históricas. É uma profunda reunificação da alma negra com sua posição original e sagrada nos anais da fé. Quando as pessoas descobrem que deuses negros existiam muito antes da Bíblia, que antigos códigos morais e complexos sistemas cosmológicos floresceram em Kemet e na Etiópia antes dos eventos do Monte Sinai, e que a sabedoria espiritual primordial pulsava em seus ancestrais africanos, o que lhes confere cura é a redescoberta de suas próprias raízes. Pois para que a fé seja autêntica, ela necessita de raízes profundas. Mas as raízes não são criadas artificialmente, elas apenas são reconhecidas e aceitas. Suas raízes são incrivelmente profundas, imensamente fortes, intrinsecamente negras e inesgotavelmente vivas.
Elas se estendem através do majestoso Nilo, dos vastos desertos da Núbia, das densas florestas da África Ocidental, das imponentes montanhas da Etiópia, ecoam nos ritmos dos tambores da diáspora e nas melodias das canções que continuam a soar até hoje, mesmo que permaneçam mascaradas, mesmo que tenham tentado suprimi-las. E quando essa verdade profunda penetra em sua consciência, ocorre uma transformação abrangente. Muda a própria maneira de orar, pois agora sabem que seus ancestrais se dirigiam às forças superiores muito antes da Bíblia, que suas orações também alcançavam os céus, que seus jejuns, suas oferendas rituais, suas palavras e seus cânticos também eram sagrados. Muda também a forma como cantam, pois percebem que o tambor, demonizado por séculos, na verdade representa um altar sagrado, um instrumento poderoso que carrega uma vibração divina e etérea. Muda também sua autopercepção, pois agora sabem que sua própria imagem é a verdadeira semelhança de Deus. Não precisam mais buscar uma divindade externa, estranha ou distante, frequentemente associada a uma imagem branca. O princípio divino já reside dentro deles, sempre esteve lá, oculto e esperando o seu momento. Tal percepção exerce um impacto profundíssimo na identidade cristã negra, pois por muito tempo, ser negro e ser cristão parecia uma espécie de contradição interna e oculta. Quantos deles não ouviram que as crenças africanas supostamente provinham do diabo, que suas expressões espirituais autênticas exigiam algum tipo de purificação? Quantos deles não se viram envolvidos em doutrinas teológicas que lhes prescreviam romper laços com seus ancestrais, sua cultura, seus símbolos para obter aceitação? No entanto, agora, graças a essa reconstrução histórica, eles compreendem que não precisam escolher entre Jesus e seus ancestrais. Eles percebem que Yeshua, como é conhecido, era um homem de origem afro-asiática que habitava um mundo permeado por uma profunda espiritualidade africana, egípcia antiga e semita. Ele não veio para abolir ou apagar as tradições existentes, mas para lhes infundir uma profundidade ainda maior e uma verdade autêntica. E talvez sua mensagem original tenha sido completamente distorcida por impérios influentes que buscaram usar uma fé domesticada como instrumento de controle sobre os povos. É como se eles estivessem limpando um espelho embaçado. O reflexo que lhes é revelado agora se apresenta significativamente mais claro, mais forte e, o mais importante, muito mais em consonância com sua verdadeira essência. Eles veem seus cabelos crespos visíveis como parte da imagem divina. Eles percebem suas mulheres negras no papel de sacerdotisas dignas. Eles veem seus homens negros como guardiões e portadores do princípio sagrado. Eles reconhecem as crianças negras como herdeiras plenas do reino celestial. E todas essas revelações carregam profundas consequências práticas. Isso se aplica aos métodos de criação de seus filhos, às suas formas de orar, às abordagens para o estudo da Bíblia, à organização de suas assembleias, bem como à forma como eles reinterpretam e reestruturam a liturgia, a música, a decoração do altar e até mesmo a linguagem dos cultos. Pois agora não se trata apenas de se adaptar às normas existentes, trata-se de autoconhecimento, de restauração de sua identidade autêntica, para novamente ocupar o espaço sagrado do templo que lhes pertence. A coragem de ocupar o templo. Quando uma pessoa percebe que a espiritualidade africana não era um desvio, mas a matriz original, seus passos se tornam mais firmes. Ela começa a ler a Bíblia com um novo olhar, mais perspicaz. Surge a compreensão de que as metáforas sempre estiveram ali, habilmente codificadas em nomes, gestos, aromas, contornos de territórios. Percebe-se que a menção da Etiópia não foi um acaso, que os magos egípcios não eram inimigos, mas guardiões de conhecimentos ancestrais, por vezes assustadores. Que o sonho de José, a sabedoria do rei Salomão, a visão profética de Isaías, todas essas histórias carregam um DNA espiritual intrinsecamente ligado à herança do continente africano. E, o mais importante, essa revelação devolve às pessoas negras sua dignidade espiritual. Uma dignidade que foi roubada quando lhes incutiram a crença de que Deus as havia rejeitado inicialmente e só as aceitou mais tarde por piedade.
Uma dignidade que foi esmagada quando seus rituais sagrados foram queimados, suas línguas nativas erradicadas e suas memórias coletivas substituídas por imagens estranhas e brancas nas narrativas religiosas. No entanto, agora eles estão voltando para casa. E esse retorno não significa a negação de tudo o que foi vivenciado até agora. É um processo de reconciliação, de restauração do que foi perdido, de retorno à fonte original, de reconstrução de uma fé baseada na verdade autêntica. Essas palavras não são apenas belas figuras de linguagem. São poderosas afirmações espirituais, decretos, sementes cuidadosamente plantadas no solo fértil da consciência. O que está sendo construído é coletivo, geracional e eterno. Você já parou para pensar quem você realmente é? Quem você era antes de ouvir tudo isso, antes de perceber que os pilares da fé que lhe foram ensinados talvez estivessem incompletos ou até mesmo distorcidos? Respire fundo e reflita cuidadosamente. Tudo o que você aprendeu sobre Deus, sobre a criação do mundo, sobre os heróis e profetas bíblicos, representa a verdade completa e exaustiva. Ou você foi alimentado apenas com fragmentos cuidadosamente selecionados, projetados para formar uma certa visão de mundo, enquanto algo fundamental era escondido? A resposta pode não ser a mais agradável, mas é preciso enfrentá-la. Sua espiritualidade, sua conexão com o divino, era apenas parcial. E é exatamente isso que agora começa a se desenrolar, passo a passo, revelação por revelação. Quando se compreende que deuses negros existiam muito antes da Bíblia, que suas histórias, nomes e ensinamentos foram deliberadamente silenciados, torna-se evidente. O que foi assimilado sobre a fé não começou com a Bíblia. Foi reescrito a partir de tradições africanas, mesopotâmicas e egípcias, filtrado e adaptado por sistemas que exigiam controle total. O que foi apresentado como verdade absoluta é, na realidade, apenas uma camada superficial, uma tradução que eliminou cores, rostos, vozes ancestrais, memórias e substituiu a diversidade espiritual por um monoteísmo hierárquico eurocêntrico homogéneo. E é por isso que essa descoberta tem um impacto tão profundo, pois não é apenas histórica, mas também espiritual, emocional, baseada na identidade. Agora, imagine que você pode reescrever sua fé. Imagine que você restaura sua conexão com o divino, baseando-se no que sempre foi verdadeiro, no que sobreviveu em segredo, no que livros proibidos e tradições orais preservaram ao longo dos séculos. Imagine que cada oração, cada gesto de devoção, cada canção, cada palavra dirigida ao sagrado pode ser harmonizada com essa herança que foi esquecida, mas nunca morreu. Nunca se apagou. E quando uma pessoa permite que essa profunda verdade penetre em seu ser, ela compreende algo verdadeiramente poderoso. Sua fé deixa de ser apenas uma prática externa e formal. Ela se transforma em uma experiência viva e pulsante, indissociavelmente ligada às suas raízes ancestrais, aos elementos primordiais do ser, ao universo ilimitado e a toda a sua história pessoal. Basta pensar nos nomes que desapareceram dos anais, nos rituais que foram rotulados como demoníacos, nas canções que foram proibidas, nos símbolos que foram impiedosamente apagados. Todos eles, sem exceção, carregam uma força colossal. E ao reconhecer novamente sua existência, a pessoa se conecta a um fluxo inestimável de sabedoria, força inesgotável e uma profunda presença espiritual que existia muito antes do surgimento de quaisquer documentos escritos, de qualquer doutrina moderna. É como se a pessoa pudesse olhar nos cantos mais recônditos de sua alma e finalmente descobrir ali os ecos de seus ancestrais, os rostos dos deuses primordiais, as vozes daqueles que conseguiram manter a fé viva, apesar da mais brutal opressão. Uma descoberta como essa muda absolutamente tudo. Ela transforma a maneira como a pessoa ora, muda sua compreensão das escrituras sagradas, reorganiza sua percepção do mundo espiritual e finalmente permite que ela se veja de uma nova maneira na escala de todo o cosmos. E então, inevitavelmente, surge a pergunta mais importante. O que muda na vida espiritual de uma pessoa quando ela compreende essa verdade? Ela pode continuar sua prática religiosa da mesma forma, sem reconhecer as camadas ocultas e profundas que a cercam.
Ela é capaz de olhar para Deus e vê-lo da mesma forma que via antes? Ou ela agora começa a perceber que o divino sempre foi multifacetado, diverso, vivo, e que ela mesma é uma parte inalienável dessa infinita miríade de manifestações? E, além disso, quem era a pessoa antes que lhe fosse revelado o que lhe ensinaram? Quem ela se considerava sem ter acesso ao conhecimento que a conecta aos deuses negros, aos ancestrais africanos, aos princípios que sustentaram o universo muito antes do surgimento do Pentateuco formalizado? Essa reflexão possui uma intensidade extraordinária, pois toca em algo oculto nas profundezas de cada um de nós. A consciência de que fomos separados de nossa verdadeira força espiritual, que nossas memórias foram fragmentadas, que nossa fé foi cuidadosamente filtrada para servir aos interesses do poder e não à verdade abrangente. E quando a pessoa percebe isso, ela entende que tem uma escolha: permanecer dentro da fé parcial que lhe foi ensinada ou responder ao chamado para reescrevê-la, para restaurar o que sempre lhe pertenceu por direito. Isso não é mera curiosidade intelectual, é uma oportunidade única de se reconectar com o divino, de reencontrar seus ancestrais e com a força que constitui sua verdadeira essência. Os ancestrais guardam segredos capazes de libertar espiritualmente a pessoa, devolver-lhe a identidade perdida e abrir caminhos para uma fé mais autêntica e poderosa. E a beleza desse processo reside no fato de que essa reconexão não exige que a pessoa rejeite nada do que já acreditava. Ao contrário, ela a convida a expandir sua percepção, a abraçar a verdade completa, a ver a Bíblia, os livros proibidos, os rituais, as tradições orais e os símbolos sagrados sob uma nova luz integrada, afrocentrada e ancestral. O impacto de tudo isso na identidade cristã negra é verdadeiramente profundo, pois quando a pessoa percebe que os deuses negros foram deliberadamente apagados da história, que os textos sagrados foram filtrados e que sua espiritualidade foi fragmentada ao longo dos séculos, ela não apenas adquire uma nova consciência, ela restaura a dignidade espiritual perdida, o orgulho de seus ancestrais e a força pessoal. Ela compreende que cada ato de fé, cada oração, cada ritual não é apenas um gesto vazio, mas um poderoso movimento de reconexão com as forças sagradas que sempre estiveram presentes, mesmo quando desesperadamente tentaram apagá-las da memória. Diante de cada um que compreendeu essas revelações, surge a tarefa urgente de responder sinceramente às perguntas sobre a sua própria existência. É necessário refletir sobre as transformações que ocorrem em sua vida espiritual à luz desses novos conhecimentos. E não menos importante é reconhecer qual era a sua identidade antes de compreender a verdade sobre os deuses negros. Essas perguntas profundas exigem não apenas uma resposta, mas uma autoanálise corajosa e honesta. O reconhecimento de tais verdades não é apenas uma conquista pessoal, mas também marca um ato de despertar coletivo, tornando-se uma espécie de ponte que une outras almas que também precisam urgentemente desse conhecimento. Aqueles que atingiram essa etapa podem ser sinceramente parabenizados. Suas mentes demonstraram abertura e seus espíritos claramente despertaram para novas dimensões de compreensão. Isso não é uma simples familiarização com novos dados, é uma imersão profunda em uma jornada de descobertas dedicada aos deuses negros, aos ancestrais africanos e à verdade fundamental que precede a Bíblia. Tal mergulho nas profundezas do conhecimento é um fenómeno raro e verdadeiramente único. Após tal revelação, é hora de transformar essa experiência em passos ativos e ações significativas. Há ainda um vasto campo de informações que permitirá aprofundar essa jornada única, revelando mistérios não resolvidos que a história se esforçou para ocultar e fortalecendo a conexão da pessoa com seus ancestrais e sua espiritualidade interior. O reconhecimento dessa verdade não apenas enriquece o mundo pessoal, mas também contribui para que outras pessoas possam descobrir essa informação e cria um espaço vital para discussões construtivas entre aqueles que buscam compreender essa espiritualidade esquecida. Mesmo o passo mais modesto dado nessa direção torna-se um ato de reconhecimento e uma forma eficaz de apoiar o despertar daqueles que precisam urgentemente dessa mensagem vital. Não se deve parar por aqui, pois o caminho do conhecimento é infinito.
A próxima parte continuará essa fascinante jornada, revelando ainda mais segredos ocultos e ensinamentos antigos que podem transformar a fé da pessoa, sua visão espiritual e fortalecer sua conexão com os ancestrais. Se você chegou a este momento, isso demonstra sua prontidão para continuar a crescer espiritualmente e a se conectar com a verdade que parece sempre o esperou.